Tudo bem? Bom dia, paz do Senhor. Você pode colocar o PowerPoint, por favor? Aqui está. Antes de começar, eu queria ler o texto de hoje, que é João 6, 16 a 21. Diz assim: Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entrando num barco, começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre as águas, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhe disse: Sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. O texto aqui de João 6, ele é muito interessante, porque ele tem todos os componentes de uma história de terror. Não sei se vocês gostam de filme de terror. Quem é que gosta de filme de terror? Vamos ver quem tem coragem de falar. Ah lá, o irmão gosta, já descobri. Eu tenho um probleminha também. Acho que meus pais não deixaram assistir filme de terror quando eu era criança, e aí eu fiquei com vontade e agora, de vez em quando, eu gosto, tá? Não me julguem, tá? Mas se você ler o texto, ele tem todos os componentes de um filme de terror, de algo que dá medo, né? Quais são esses componentes? O primeiro componente são personagens indefesos. Jesus ainda não estava com eles. Eis que João fala. Jesus não estavam aqui ainda. A gente pensa, nossa, mas eles são pescadores, eles têm tanta experiência, né? Eu não sei se era tanta experiência assim, porque eles eram todos jovens. Sabia disso? A gente acha que tem, às vezes, as imagens, né, que o pessoal pinta dos discípulos barbudos já, né, mais maduros. Eu acredito que os discípulos eram jovens, porque Jesus tinha ali seus 30 anos, e não era normal dos discípulos serem mais velhos que o mestre, eram todos mais jovens. E era muito comum até de adolescentes, né, e jovens adultos seguirem aos discípulos, ao discipulador. Então a gente vê ali que talvez eles teriam entre 16 ou 20 anos, os discípulos. E João, que está escrevendo aqui, é grande possibilidade de ele ser o mais novo ainda deles. Talvez de seus 15 anos, né? Porque ele é o discípulo que viveu mais tempo, né? Então a gente acredita que ele era o mais jovem escrevendo. Então ele estava ali sozinho. Esse evento aconteceu depois da multiplicação de pães. Você vê Jesus multiplicando pães para 5.000 pessoas, um milagre, de repente você está sozinho. Então são personagens ali indefesos. Eles estão sozinhos. Eles estão precisando de ajuda. Eles estão remando contra a maré, estão ali remando contra o vento. Nós temos a atmosfera. A atmosfera é crucial para um bom filme de terror, não é? Tem que ser à noite, e tem que estar chovendo, né? E tem o trovão, e tudo está acontecendo, e a atmosfera está pronta ali. Estão à noite, eles estão sozinhos, e aqui fala que estão no meio do lago. O lago era grande, então ali no meio, já era para estar atravessado. Não atravessaram porque as ondas estavam contra. A noite escura. A gente vê em Gênesis 1 o caos, né? Ali, as águas são relacionadas ao caos. A atmosfera está pronta. E para acabar, para ter uma história de terror perfeita, precisa ter o sobrenatural. Não é verdade? Essa é a pitada final. Está tudo acontecendo, daqui a pouco o fantasma aparece. E o que acontece aqui? O fantasma aparece. Eles acham que é um fantasma. Jesus andando nas águas, a atmosfera, sozinhos, o vento. O que pode piorar? Um fantasma aparecer. E o fantasma apareceu. Nos outros evangelhos eles falam que achavam que era um fantasma mesmo. Medo. O medo, ele pode ser positivo até, né? Tem uma doença que as pessoas não sentem medo. Sabe o que acontece com essas pessoas? Elas morrem muito cedo.
que elas vão atravessar a rua sem ver, porque elas não têm medo. É uma síndrome. Então o medo, ele pode ser positivo. Mas qual é a raiz do medo? Da onde vem o medo? O medo, todo medo é medo de morte. Todo medo é o medo de morrer. Em um certo nível. O medo que você sente da aranha subindo na parede é o medo da morte, em um certo nível. O medo, do medo da morte emana todos os outros medos. Em Gênesis 2:17 diz assim: mas vocês não devem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois quando vocês comerem dela, certamente morrerá. O que acontece quando Adão e Eva comem da fruta? Eles morrem imediatamente? Comem, cai duro, morto? Não. Qual é o primeiro sentimento que eles sentem depois de comerem um fruto proibido? Medo. Deus aparece no jardim e eles dizem, eles se esconderam, e Deus pergunta para eles, o que vocês estão fazendo? Olha, eu ouvi no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Interessante, né? A gente acha que eles iam morrer imediatamente, mas eles sentem medo, porque a partir dali, eles estão morrendo. A morte começou. O medo, ele é instintivo, mas ele também pode ser ensinado. Os traumas que nós temos, aprendemos com os medos. Coisas que acontecem no passado e agora faz com que você tenha medo. Experiências com pessoas no passado, o jeito que te trataram, vai criando um trauma, um medo em você. Eu tenho uma história de medo, uma vez, essa é a minha vez, tá, gente? Meu pai contou história minha desde quando era criança, no púlpito. Agora é a minha vez de contar as histórias dele, tá? A gente voltava de vez em quando de Campinas, passava pelo desvio do pedágio, sabe? O desvio ali. Não tem um cemitério da Helvétia? Aquele cemitério, eu passava ali, meu pai, uma vez, ele falou assim, olha, te dou R$5. Ele parou o carro lá, falou, te dou R$5 se você descer e encostar a mão no portão e voltar. À noite, estava à noite, tá, gente? Só para o clima. Indefeso, personagem indefeso, atmosfera e o sobrenatural. Vamos lá. Ele falou, vai. Eu falei, vou então. Eu devia ter uns 10, 11 anos. Desci do carro, fui lá, ele fechou a porta e saiu andando com o carro. Me deixou lá sozinho. Saí correndo, gritando, entrei no carro, desesperado. E eu não consegui os R$5, porque eu não encostei no portão, né? Eu não vejo a hora de fazer isso com a Luísa. Vou fazer isso um dia. Não fiquei traumatizado, tá, gente? Não fiquei. Só um pouquinho. Mas o medo, né? Ele vai criando isso na gente, né? Experiências do passado, não foi traumatizante, tá? Mas te criam, né? Toda vez que eu passo lá, eu lembro, né? Uma experiência, mas eu dou risada hoje, gente. Não estou falando com meu psicólogo sobre isso, não se preocupem. O medo de estar sozinho, né? É um medo real. O medo de nunca casar, né? O medo de ficar ali, não ter amigos, né? É um medo real. O medo, a ansiedade social. Todos esses medos, de um certo nível, ele é o medo de morte. Mas o que nós podemos aprender vendo João 6:16 ao 21? O que nós podemos aprender sobre Deus e o medo? O que Deus está querendo falar com a gente hoje sobre o medo? Porque o medo, ele pode te prevenir, ele pode te prevenir de experimentar, de fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. Você não quer isso. Você quer fazer parte, você deve fazer parte. Você deve fazer parte da expansão do reino de Deus.
E o medo, ele pode te prevenir disso. Primeira coisa que nós vemos, primeira coisa que nós aprendemos sobre essa passagem é que Deus, ele te vê. E se você olhar os outros evangelhos, é muito interessante. Porque diz assim, Jesus subiu para orar e os discípulos desceram para o lago. É muito significativo isso. Deus vai para uma posição, Jesus vai para uma posição privilegiada de ver, ele está no alto. E ali dizem que no meio da noite, Jesus viu os discípulos no meio do lago, tendo dificuldade de atravessar. E esse é o primeiro ponto para como lidar com o medo. Deus, ele te vê. Isso já seria maravilhoso se parasse aqui só, mas não para. Mas você não está em um universo onde não há um Deus que te vê. Não existe um vácuo infinito de nada. Existe um Deus, e não só isso, não é um Deus alheio, ele te vê. Ele está em uma posição onde ele vê exatamente em que lado do lago você está, se a onda está grande, e vê e fala. E ele, nos outros evangelhos, diz que ele viu que eles estavam ali, lutando contra o vento. Seria maravilhoso se parasse só aqui, mas não é. Ele é um Deus que te vê, e ele é um Deus que se importa com o seu medo. Porque não é um Deus que está ali e fala, olha, é o destino. É o vento, eles foram atravessar, hoje era o dia de vento, atravessaram na hora errada, e agora estão perdidos. Ele é um Deus que te vê, e ele se importa. Mas você sabe, ele se importa de uma maneira, vamos voltar em Gênesis 3, 21, o que acontece depois do medo? O que Deus faz com eles? Mata eles, porque agora é a morte, né? O que Deus faz com eles? Deus faz roupa para eles. Porque ele se compadece com o seu medo. Você está sentindo medo? O medo é porque você está nu? Espera aí, eu vou aqui fazer roupa para vocês. Ele é um Deus, nós servimos a um Deus, não sei se você já pensou nisso. Nós servimos a um Deus que tem cicatrizes. Já pensou nisso? Que é um Deus que quando ele voltou, você sabe, na primeira ressurreição, ele veio. O que aconteceu com Tomé? Não acreditava, né? O que Jesus fez para ele? Olha aqui, ó, tem ainda cicatrizes. Por que você acha que servimos a um Deus com cicatrizes? Que é um Deus que ele se compadece. Ele tem cicatrizes também. Ele consegue se relacionar com as suas cicatrizes. Ele sabe o quanto que dói. Minha alma está angustiada até a morte. Fiquem comigo, vigiem comigo. Isso é Jesus falando. Mateus 6, 26, 38, desculpa. Porque tendo ele sido tentado e sofrido, é capaz de socorrer aqueles que também são tentados. Tendo experimentado uma morte dolorosa e vergonhosa. Jesus, ele foi abandonado pelos discípulos. Jesus foi abandonado por Deus, pelo Pai dele, para que a gente tivesse acesso ao Pai hoje. Mas ele passou pelo abandono, pelo momento sozinho. Ele pediu que os discípulos, orem aqui comigo, cara. Eu estou aqui numa angústia de morte. Os discípulos não conseguiram. Quem que já se sentiu traído? Quem que já foi traído, talvez?
já passou por isso. Jesus sabe. Seus amigos ali que falaram, eu vou dar vida por você, Jesus. Na hora que o negócio apertou, que esse cara eu não conheço, nunca vi na vida. Jesus, ele se compadece. Jesus foi despido. Jesus ficou nu na frente de pessoas. Um abuso. Jesus passou por um abuso. Ele se compadece com as suas cicatrizes. Ele não é um Deus só que te vê, mas Ele te vê e Ele se importa com o seu medo. Marcos diz que ele viu os discípulos se esforçando nos remos, porque o vento estava contra eles. Por volta da 4ª vigília da noite, ele desceu até eles, caminhando sobre o lago. Viu, se compadeceu, mas não só se compadeceu, ele desceu até o lago. Deus é um Deus que ele desce até o lago para vencer a morte, para vencer o medo. Porque os discípulos estavam ali com medo, certo? Jesus vem, desce até o lago para vencer o medo. E Jesus, ele vence não só o medo do lago, das ondas, das circunstâncias, das adversidades, das doenças, mas ele vence o medo da morte. Ele vence a morte. E ele caminha até as águas para chegar até você. E Jesus disse, sou eu, não tenha medo. Então eles estavam dispostos a recebê-lo no barco. Imediatamente, o barco chegou à margem para onde estava indo. Tudo isso pode ser muito bom, ele pode vir até você, vencer a morte, mas se você não reconhece a voz dele, ele vai continuar sendo um fantasma para você. Ele ainda vai continuar sendo um estranho para você. Desça, receba. Você precisa reconhecer. Um discípulo reconhece a voz do Messias. Sou eu. Não tenha medo. Às vezes estamos ouvindo muitas vozes. É difícil reconhecer a voz daquele que vence a morte. O que você está fazendo para ouvir a voz dele? Hoje é muito complicado ouvir a voz, né? Tem muitas vozes. Difícil a gente acalmar nosso coração, né? A gente tem sempre um fone de ouvido, nosso ouvido, ouvindo uma música, ouvindo um podcast, ouvindo uma mensagem, ouvindo qualquer coisa. A televisão está sempre ligada. Na hora que a gente para um pouquinho, o celular já está ali na mão para ver as redes sociais, né? A gente não consegue, tem tantas vozes à nossa volta. Mas é importante a gente parar, porque senão a gente achar que tudo, a gente vai tentar aceitar todas essas vozes. A gente não vai conseguir ouvir a voz daquele que mais importa. Que ele está querendo entrar no barco. Sou eu. Não tenha medo. Aí os discípulos receberam. Receba-o no barco, e a navegação será tranquila. Você percebeu aqui em João, no texto de João, que João não diz que a tempestade parou? Você percebeu isso? Porque para João não importa mais. Jesus está no barco. Pode ter tempestade. O que fala aqui é que de repente eles chegaram no lugar onde estavam indo. Sensação de segurança era tão grande que Jesus está no barco, cara. Pode ter tempestade, pode ter vento, fantasma. Jesus está no barco. E a navegação está tudo bem. Porque Ele está com você. Teremos mares tenebrosos, né? E não tem como evitar. Eu ouvindo aqui os pedidos de oração, me deu um temor muito grande trazer essa palavra. Porque eu não sei o mar que você está enfrentando.
E deve ser um mar difícil, bem tenebroso. Isso de entre uma quimioterapia e outra estar adorando ao Senhor, essa já foi a mensagem já do dia, parece. Entre uma tempestade e outra, Jesus está no barco. Não tem problema. Jesus está no barco. Os momentos onde a morte vai estar à nossa porta. Mas Ele já venceu a morte. Não se esqueça disso. Ele te viu, Ele se importou, Ele desceu, Ele andou sobre as águas, vencendo a morte. E hoje Ele quer entrar no barco. Tem espaço para Ele? Você vai recebê-lo no barco? Você vai fazer parte, porque acabou aqui a mensagem, acabou aqui, né, o texto, né? Você continua e os discípulos vão estar seguindo, fazendo parte da expansão do reino de Deus, vencendo esses medos. Como que você vai responder a isso? Você está com medo? Você está com medo? Eu percebi que eu estou ficando mais medroso nos últimos anos, assim, né? Ficando mais velho, parece. Né? A gente olha as coisas que a gente fazia quando era jovem. Vai lá na cachoeira, pula lá de cima, né? Hoje eu já penso, puxa, a ciática na hora de voltar, talvez já não vai ser a mesma coisa, né? A gente vai ficando mais com medo, né? Mas a gente não pode deixar que o medo, ele nos paralise de viver o que Deus tem para a gente. Não podemos ser paralisados pelo medo, porque Ele já venceu. Ele já venceu o nosso medo. O medo último, que é o medo da morte. Esse que eu queria falar para vocês hoje, queridos. Não deixe que o medo te paralise. Se Deus está te chamando para alguma coisa... Tem uma outra pregação aqui, né? No texto de Mateus, quando Pedro se lança e anda sobre as águas, que é mesma passagem. João nem cita isso, né? João não cita essa passagem aqui de Pedro andando sobre as águas. Mas se Deus está te chamando para vir e você vencer, Ele vai fazer com que você ande sobre as águas também. Não fique parado pelo medo. Não deixe o medo te paralisar. Ele está contigo. Ele já venceu. Vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor é com a gente. E quando o Senhor está no barco, não tem perigo, não tem onda tão grande, não tem vento tão forte. O Senhor está com a gente. O Senhor nos viu, o Senhor se compadeceu, o Senhor desceu aqui à terra para vencer a morte por nós e nos dar uma nova vida. Uma vida longe desse medo que paralisa, desse medo que impede que o seu reino seja expandido. Nos ajude, Jesus, a olhar para o Senhor sempre e buscar em Ti a vida. Buscar em Ti a coragem para ser valente. Obrigado por vencer a morte. Obrigado, Jesus. Amém.